Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo no 302º dia dessa guerra absurda? A tensão entre Donald Trump e Vladimir Putin atingiu um novo patamar, e não é exagero dizer que a situação está prestes a explodir. Segundo relatos da rede NBC e da revista Time, uma conversa recente entre o presidente dos Estados Unidos e jornalistas revelou um Trump furioso, quase fora de controle. A razão? As declarações de Putin sobre Zelensky vistas por Trump como um verdadeiro obstáculo para qualquer possibilidade de paz. E não para por aí. Trump ameaça impor tarifas adicionais sobre o petróleo russo, usando uma estratégia complexa e pouco clara. Mas o que realmente chamou a atenção foi a proposta de Putin sobre a necessidade de um governo de transição na Ucrânia, com supervisão externa. Para Trump, isso soou como uma declaração de guerra diplomática, uma tentativa descarada de sabotar as negociações. Agora, a grande questão é: essas palavras vão se transformar em ações concretas? Trump costuma agir contra a Ucrânia, mas será que dessa vez a Rússia também entrará na mira? Enquanto isso, Trump encontrou-se com o presidente finlandês, Alexander Stubb, em um encontro que incluiu até uma partida de golfe. Stubb, otimista, mencionou a esperança de um cessar-fogo até meados de abril. Será que isso é realista? Difícil dizer, mas o fato é que a Finlândia, junto com outros aliados europeus, está pressionando por uma solução. Stubb deixou claro que a Europa não vai recuar no apoio à Ucrânia e que a pressão sobre a Rússia só tende a aumentar. Do outro lado, o cenário para as forças russas não é nada animador. Os estoques de equipamentos militares estão se esgotando, e a capacidade de reparo já atingiu seu limite. Os tanques e veículos danificados que ainda podem ser recuperados exigem um esforço enorme, tempo e recursos. A situação é crítica, e cada dia que passa torna a recuperação mais difícil. Em outro episódio preocupante, um homem em Murmansk invadiu o telhado de um prédio e abriu fogo contra civis e policiais por 2 horas. Ele havia cercado o local com arame farpado, dificultando a ação das autoridades. Esse integrante das forças especiais, o atirador, foi finalmente contido, mas não sem antes deixar um rastro de caos. Felizmente ele foi levado ao hospital em estado grave, mas não fatal. Agora, voltando ao cenário internacional, as declarações de Trump sobre novas sanções contra a Rússia soam como um alerta. Ele deixou claro que se não houver um acordo para encerrar a guerra, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais sobre todo o petróleo russo, uma medida que pode estrangular ainda mais a economia do país. Se vocês comprarem petróleo da Rússia, não poderão fazer negócios com os Estados Unidos, ameaçou. A tarifa proposta varia entre 25% e 50%, mas como isso será implementado na prática ainda é uma incógnita. Será que Trump está falando sério ou é apenas mais uma de suas bravatas? O mais curioso é que Trump parece ter mudado de tom depois de conversar com Stubb. Antes, ele chamava Zelensky de ditador e questionava sua legitimidade. Agora, após ouvir as preocupações europeias, sua postura parece mais dura com a Rússia. Mas será que essa mudança é genuína ou apenas uma reação momentânea? Trump tem o hábito de absorver as opiniões da última pessoa com quem conversou, e nesse caso, Stubb deixou claro que a Europa está unida em apoio à Ucrânia. Enquanto isso, a Finlândia e outros países nórdicos reforçam seu compromisso com Kiev. Stubb, antes de viajar aos Estados Unidos, reuniu-se com líderes europeus, incluindo Zelensky, Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Todos deixaram claro que não vão recuar no apoio à Ucrânia e que a pressão sobre Moscou só vai aumentar. A mensagem é clara: a Europa não vai aceitar uma solução imposta pela Rússia, e qualquer tentativa nesse sentido será combatida com firmeza. Mas o que tudo isso significa para o futuro da guerra? Trump prometeu conversar novamente com Putin na próxima semana. Se ele realmente transformar suas ameaças em ações, será a primeira vez que os Estados Unidos adotam uma postura mais dura contra a Rússia durante seu mandato. Até agora, suas políticas só beneficiaram Moscou, enfraquecendo a Ucrânia e a Europa. Será que dessa vez as coisas serão diferentes? É difícil acreditar, mas quem sabe? Enquanto isso, você pode acompanhar todas essas atualizações aqui, apoiando o nosso trabalho com um like, comentário ou assinatura do canal. As gravações são feitas em condições adversas, então pedimos desculpas por qualquer eventual problema técnico. E se quiser ir além, você também pode contribuir financeiramente pelo Patreon ou adquirir nosso serviço de VPN, que ajuda a contornar bloqueios e garante acesso livre à informação. Com ele você pode navegar sem restrições, acessar redes sociais e sites bloqueados na Rússia. É uma forma de apoiar nosso trabalho e garantir que a verdade continue chegando até você.
Agora voltemos ao que realmente importa: a guerra na Ucrânia e as movimentações que podem definir seu rumo. A cada dia, a situação fica mais tensa, e as decisões tomadas agora terão consequências por anos. Fique atento, porque o jogo está longe de terminar. Exige coordenação direta com os Estados Unidos para ser operada com eficácia. O que o New York Times revelou não é surpresa para quem acompanha de perto a guerra. Washington não apenas forneceu armas, mas também atuou como cérebro por trás das operações ucranianas. E isso inclui a bem-sucedida contraofensiva de 2022, que resultou na libertação de Kherson. Para os que ainda duvidavam do nível de envolvimento americano, agora não há mais espaço para negação. Mas o que isso realmente significa? Significa que, sem o apoio ocidental, a Ucrânia não teria condições de resistir sozinha. E mais importante ainda, que as decisões tomadas em Washington, ou a falta delas, podem definir o futuro do conflito. Enquanto alguns ainda debatem se a ajuda militar deve continuar, a realidade no fronte não espera. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para os ucranianos, um dia a mais em que a Rússia avança, consolida posições e impõe sua narrativa. E é aqui que a proposta da Finlândia ganha ainda mais relevância. Criar um enviado especial europeu para a Ucrânia não é apenas uma questão de organização, é uma necessidade estratégica. Hoje, quando um líder europeu quer falar sobre o conflito, não há uma figura clara a quem recorrer. Quem representa a Europa? A quem Trump ou qualquer outro líder global deve ligar? A resposta não pode ser a quem der sorte. Precisamos de uma voz unificada, de um interlocutor que centralize as negociações e evite que a Europa seja deixada de fora das mesas de decisão. Enquanto isso, nos bastidores, os Estados Unidos sinalizam uma mudança de postura. O abandono da exigência de expulsar a Rússia das bases navais na Síria não é um detalhe, é um recado claro. Washington está disposto a flexibilizar sanções e condições em troca de um alinhamento estratégico maior, especialmente contra a China. E isso não é especulação, é a política externa americana sendo reescrita diante dos nossos olhos. A pergunta que fica é: até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para conquistar Moscou, mesmo que isso signifique sacrificar a Ucrânia? Mas não se engane, por mais que as potências joguem seus jogos geopolíticos, a linha de frente não negocia. Lá, são os soldados ucranianos que pagam o preço. São eles que, com coragem e determinação, resistem a cada ataque, a cada avanço russo. E é por isso que nosso apoio não pode parar. A 25ª Brigada Aerotransportada, uma das unidades mais combativas do exército ucraniano, ainda precisa de recursos para manter suas operações. Drones, equipamentos, suprimentos, tudo isso faz a diferença entre uma defesa eficaz e uma brecha que o inimigo pode explorar. Neste momento, cada contribuição conta. Seja através de transferências bancárias, criptomoedas ou qualquer outro meio, seu apoio vai diretamente para aqueles que estão na linha de frente, lutando não apenas por um território, mas por um futuro livre. Não espere que outros resolvam o problema. A Ucrânia não pode vencer sozinha, mas com nossa ajuda, ela não precisa. Doe agora, compartilhe e pressione por mais apoio internacional. Porque no fim das contas a vitória não será apenas militar, será a prova de que quando a liberdade está em jogo, o mundo ainda sabe se unir, recebendo ordens diretas dos Estados Unidos com metas e estratégias alinhadas aos interesses americanos, como vimos quando, após o corte de inteligência e apoio logístico, as brigadas ucranianas que operavam os IMARs enfrentaram dificuldades imediatas. Todos sabíamos disso, mas agora os fatos foram expostos em detalhes. Um relatório revelou a existência da Task Force Dragon, uma célula secreta baseada em Wiesbaden, na Alemanha, composta por oficiais americanos e aliados. Esse grupo coordenava inteligência, planejamento tático e transferência de tecnologia, fornecendo à Ucrânia dados precisos para atingir alvos russos. Cada disparo de IMARs era monitorado e validado por eles. Em 2022, graças a essas informações, ataques ucranianos eliminaram generais russos em Kherson e na região de Donetsk, forçando o inimigo a mudar de posição repetidamente, enquanto os Estados Unidos ajustavam as coordenadas em tempo real. Outra operação conjunta bem-sucedida foi o ataque ao porto de Sevastopol, onde a frota do Mar Negro carregava mísseis destinados a alvos ucranianos. Mas por trás dessa aparente sinergia, havia um abismo de desconfiança. Os ucranianos viam os americanos como controladores excessivos, incapazes de entender a realidade no terreno. Os Estados Unidos, por sua vez, não compreendiam por que Kiev ignorava suas recomendações. O que faltava era clareza sobre o passado.
Anos de hesitação americana após a anexação da Crimeia haviam deixado marcas profundas. Quando a Ucrânia afundou o cruzador Moskva, Washington ficou em choque, não apenas pela ousadia da ação, mas porque Kiev não os havia avisado. Os americanos subestimaram a capacidade ucraniana, surpreendendo-se ao descobrir que o país possuía mísseis capazes de atingir um navio a centenas de quilômetros. Uma ironia cruel. Enquanto analistas do Task Force Dragon com acesso a dados ultrasecretos deveriam saber disso, a informação estava disponível em fontes abertas. A verdade é que os Estados Unidos operavam com uma visão ultrapassada da guerra moderna, presa a seus próprios paradigmas. As divergências tiveram consequências diretas. Durante a contraofensiva de 2023, os americanos insistiram em um plano que previa ataques em Bakhmut e Mariupol para dispersar as forças russas, mas Kiev optou por um avanço em 3 frentes, concentrando apenas 7 das 12 brigadas preparadas em Melitopol. O resultado foi previsível: recursos desperdiçados em uma operação mal planejada, enquanto a Europa e os Estados Unidos demoravam a enviar armamentos cruciais. Os tanques Abrams chegaram apenas no outono, e os Leopard europeus foram adiados repetidamente. A decisão de Biden de liberar mísseis de longo alcance só veio no fim da ofensiva. A culpa não foi da divisão das brigadas. Mesmo com todas as 12, elas teriam sido dizimadas nas defesas russas, minadas e fortificadas ao longo de meses. O fracasso foi fruto da lentidão ocidental, não de desentendimentos táticos. E agora, em 2024, os Estados Unidos voltam a questionar a Ucrânia por operações como a incursão em Kursk, acusando Kiev de violar linhas vermelhas, ao usar equipamento americano em solo russo. Uma hipocrisia sem limites. Afinal, quando a Ucrânia afundou Moskva, Washington temeu uma escalada nuclear. Mas quem definiu essas regras? Quem decidiu que um país sob ataque não pode se defender além de fronteiras arbitrárias? A verdade é que a Ucrânia lutou esta guerra com as mãos amarradas, enquanto o Ocidente impunha restrições absurdas. E mesmo assim resistiu. Mesmo assim avançou. Mesmo assim provou que quando se trata de liberdade, não há limites para a coragem, apenas para quem ousa apoiá-la. Ela enfrentou não apenas um inimigo maior, mas uma máquina de guerra apoiada por aliados com recursos quase ilimitados, e ainda assim, a Rússia não teve nenhuma linha vermelha imposta. Nenhuma. Enquanto isso, o mundo assistiu a cada movimento ucraniano ser dissecado, questionado, restringido. Cada vitória foi recebida com um suspiro de alívio do Ocidente, como se a Ucrânia devesse agradecer por ter permissão para se defender. Mas a verdade é que Kiev não pediu licença para lutar. Ela simplesmente lutou, e provou que quando a liberdade está em jogo não há regras que possam conter a determinação de um povo. Agora, olhemos para o presente. Enquanto o Kremlin celebra ataques aéreos contra postos de drones em Bryansk como se fossem feitos heróicos, a Ucrânia responde com precisão cirúrgica. No dia 27 de março, as forças armadas ucranianas atingiram o ponto de passagem de Pogar, na região de Bryansk, destruindo infraestrutura militar, sistemas de comunicação, equipamentos de guerra eletrônica e câmeras de vigilância. Entre 15 e 40 invasores foram eliminados. Não foi um ato de agressão e foi uma resposta necessária contra quem, dia após dia, lança drones contra cidades pacíficas, arrasa hospitais e mata civis. Pogar não era um alvo qualquer. De lá, partiam mísseis que atingiam Sumy e Kursk. E ainda assim, Moscou chama isso de escalada. Como se a Rússia tivesse o monopólio da indignação. Enquanto isso, o número de vítimas em Kharkiv não para de crescer. 35 feridos, 5 mortos, incluindo crianças, após um ataque russo a um hospital militar. Um crime de guerra segundo todas as convenções internacionais. 13 pessoas hospitalizadas, algumas em estado grave. Uma adolescente entre elas. E o Kremlin continua a agir como se as leis da guerra fossem apenas sugestões, não obrigações. Mas a Ucrânia não esquece. Cada vida perdida é um lembrete de que a impunidade não pode ser a regra. No fronte de Kursk, a Rússia avança em novos trechos da fronteira, mas seus ganhos são frágeis. As forças ucranianas mantêm posições estratégicas, como as alturas perto de Vesilova, onde cada metro conquistado pelo inimigo custa caro. E os sinais de exaustão russa são claros. Necrológios de paraquedistas e oficiais de elite aparecem com frequência cada vez maior. Um comandante de pelotão morto em combate. Um técnico de sistemas de mísseis abatido em casa. Um oficial do cosmódromo de Plesets, longe da linha de frente, mas não longe o suficiente da guerra. A mensagem é clara: na Rússia de Putin, ninguém está a salvo. Nem mesmo aqueles que acreditavam estar protegidos por distância ou hierarquia. No eixo de Pokrovsk, a situação se inverte.
O que antes era uma ofensiva russa implacável agora encontra resistência cada vez mais organizada. Ataques diários de 50, 60, às vezes mais, são repelidos com técnicas que lembram as táticas ucranianas do ano passado: veículos leves, mobilidade, adaptação. O inimigo, antes avassalador, agora enfrenta falta de pessoal. Em alguns pontos, não há soldados russos suficientes para manter o controle de vilarejos ocupados. E quando a infantaria falta, a defesa ucraniana avança, recupera posições, prova que a guerra não é apenas sobre território, mas sobre quem tem mais determinação. Os analistas já falam em culminação da ofensiva russa em Pokrovsk, o momento em que o ímpeto do ataque se esgota e a vantagem passa para o defensor. A Rússia ainda pode tentar reverter o jogo com reforços, como fez em Kursk, mas o tempo está se esgotando. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para os civis sob ocupação, um dia a mais de perdas para um exército que já não consegue esconder suas fraquezas. E em Kurashov, a situação se complica. As forças russas conseguiram penetrar no vilarejo, mas o controle é parcial, frágil. A luta continua, porque a Ucrânia não cede terreno sem luta. Não agora. Não quando cada centímetro reconquistado é uma vitória contra a impunidade, contra a arrogância de um invasor que acreditava que a vitória seria fácil. A guerra não acabou, mas a narrativa está mudando. E quem apostou na rendição ucraniana está aprendendo da pior forma, que a história não se repete, ela se escreve com sangue, coragem e uma resistência que não conhece limites. O cenário se agrava, mas não se rende. O inimigo avança sim com fúria e desespero, lançando ondas de infantaria contra posições ucranianas como se a mera quantidade pudesse compensar a falta de estratégia. Cada metro conquistado por eles é pago com sangue, deles e nosso. Mas o preço que cobramos é alto demais para que se sintam vitoriosos. Eles tomam aldeias, sim, mas cada uma delas se transforma em um inferno de fogo cruzado, onde suas forças se esgotam antes mesmo de consolidar o terreno. E o pior, eles sabem disso. Sabem que por trás de cada colina, de cada linha de árvores, há olhos ucranianos observando, calculando, esperando o momento certo para contra-atacar. No setor de Bakhmut, a pressão é constante. As tropas russas não desistem porque não podem, sua liderança os empurra para frente como gado para o abate, acreditando que a simples persistência vencerá a resistência. Mas a Ucrânia não é um alvo fácil. Nossas linhas defensivas, embora sob tensão, são reforçadas com inteligência, não apenas com aço. Cada avanço russo é estudado, cada padrão de ataque é decifrado, e o que eles pensam ser uma brecha muitas vezes não passa de uma armadilha. No oeste do rio Zerebetes, eles expandem sua presença, mas cada passo adiante é um passo mais perto do colapso logístico. Eles não têm suprimentos para sustentar uma ofensiva prolongada, e nós sabemos disso. Por isso, cada metro que cedemos é calculado, um recuo tático para infligir perdas máximas quando contra-atacarmos. E falando em perdas, os números não mentem. A Rússia está esgotando suas reservas de blindados como um bêbado esvazia uma garrafa, com pressa, sem pensar no amanhã. Seus estoques de tanques em condições de combate caíram pela metade desde 2021. O que resta? Ferro velho. Máquinas enferrujadas retiradas de depósitos onde jaziam esquecidas por décadas, agora arrastadas para a linha de frente como último recurso. Os T-62 e T-55, relíquias de uma era passada, estão sendo ressuscitados não por escolha, mas por desespero. E mesmo assim, a produção mal cobre 30% das perdas diárias. Cada tanque que eles perdem é um golpe no moral, um lembrete de que sua máquina de guerra está se despedaçando. Enquanto isso, a Ucrânia faz o oposto. Otimiza, inova, adapta-se. Nossos reparadores trabalham dia e noite, transformando destroços em armas letais. Os M2 Bradley, antes dados como perdidos, voltam à linha de frente com melhorias que os tornam ainda mais mortíferos. E quando as peças faltam, nós as fabricamos. Parceiros europeus nos ajudam sim, mas a verdade é que aprendemos a contar conosco. Cada componente produzido em solo ucraniano é uma vitória contra o bloqueio, uma prova de que não dependemos apenas de ajuda externa para sobreviver. E enquanto a Rússia se afoga em suas próprias mentiras, tentando contrabandear tecnologia ocidental através de terceiros, como se não fossemos capazes de rastrear cada movimento, nós agimos com transparência e determinação. Quando a França descobriu que seus sistemas óticos estavam sendo desviados para Moscou via Índia, não hesitou, cortou o fornecimento, expôs a fraude e mostrou ao mundo que há quem ainda respeite sanções. Enquanto isso, os russos continuam a acreditar que podem burlar o sistema, como se a ganância de alguns intermediários pudesse esconder a podridão de sua guerra.
A batalha não é apenas no fronte. É uma guerra de logística, de inteligência, de vontade. E em todas essas frentes a Ucrânia está vencendo. Não porque seja fácil, mas porque não temos escolha. Cada soldado que resiste, cada civil que se recusa a fugir, cada engenheiro que improvisa uma solução é um elo nessa corrente de resistência. Eles querem nos quebrar? Que tentem. Porque cada dia que resistimos é um dia a mais de esperança. E esperança, meus amigos, é a arma mais poderosa de todas. E as investigações revelam uma verdade incômoda. Quando pressionados, os fabricantes ou fingem ignorância ou viram as costas. A Índia, por exemplo, não reconheceu o envio de maquinário militar para a Rússia. Em vez disso, tentou convencer os franceses de que os equipamentos seriam devolvidos ao país asiático, uma farsa para esconder o que todos já sabem. Não devolveram nada. E por quê? Porque perderiam um parceiro confiável para contornar sanções e continuar abastecendo a máquina de guerra russa. Enquanto isso, empresas indianas seguem cumprindo contratos com a indústria bélica de Putin, como se nada estivesse acontecendo. As provas estão nas entrelinhas de e-mails e documentos vazados, mas os detalhes ainda são guardados a 7 chaves. Essa é a guerra invisível, aquela que acontece longe dos holofotes, nas sombras dos contratos, das rotas logísticas e das mentiras bem embaladas. E é justamente por isso que projetos como o Informe Napalm, o PANSE e o trabalho incansável de jornalistas como Sergei Ivakov são tão vitais. Eles não apenas expõem a verdade, mas desmontam, peça por peça, o mecanismo que mantém a Rússia de pé. Não são muitos os que fazem isso com coragem e precisão. A maioria prefere o sensacionalismo vazio ou o silêncio cúmplice. Mas quando você apoia quem realmente importa, está ajudando a cortar o oxigênio do agressor. E não se engane, essa guerra não é só sobre tanques e mísseis. É sobre pessoas. Sobre o soldado russo que é enviado para a morte sem equipamento, sem munição, sem esperança. Sobre os pais que recebem notícias de filhos desaparecidos em trincheiras abandonadas. Sobre os comandantes que tratam seus homens como descartáveis, enquanto enchem os bolsos com o dinheiro do orçamento militar. As denúncias se acumulam. Soldados enviados para missões suicidas sem comunicação, sem apoio, sem chance de sobrevivência. Alguns voltam feridos, outros não voltam. E quando as famílias buscam respostas, recebem apenas burocracia e indiferença. Isso não acontece em toda a Rússia, dizem alguns, mas acontece o suficiente para que seja um padrão. E um padrão que precisa ser exposto. A cada dia surgem novos relatos de unidades inteiras sendo dizimadas antes mesmo de chegarem à linha de frente. De recrutas que são espancados e ameaçados se ousarem reclamar. De oficiais que tratam seus subordinados como lixo humano. E o mais absurdo? Eles ainda têm a audácia de reclamar que não tem o básico, botas, coletes, até mesmo pás para cavar trincheiras. Temos que comprar tudo com nosso próprio dinheiro, escrevem em mensagens desesperadas. Enquanto isso, os generais seguem enchendo os bolsos com contratos superfaturados, e os políticos em Moscou continuam a repetir que tudo está sob controle. A logística russa é um caos. Veículos blindados duram uma semana no fronte. A artilharia é perdida em minutos. E os soldados? São tratados como peças substituíveis. Veja o caso dos artilheiros. Uma mina explode durante o transporte de munição, e de repente uma bateria inteira é tirada de combate. Não há substitutos. Não há treinamento rápido. E enquanto isso, a Ucrânia resiste, improvisa, avança. Porque aqui, cada vida importa. Cada recurso é usado com inteligência. Cada decisão é tomada para vencer, não para alimentar a vaidade de um ditador. A diferença está na mentalidade. De um lado, uma máquina de guerra que vê seus soldados como números. Do outro, uma nação que luta por cada centímetro de sua terra, por cada vida, por seu futuro. E é por isso que no fim, a Ucrânia vencerá. Não porque seja mais forte, mas porque é mais humana. Porque não desiste. Porque quando o mundo diz basta, ela responde, ainda não. Eis a realidade nua e crua. Um soldado no fronte não deveria ter que se preocupar com nada além de uma coisa, como eliminar o inimigo. Sem hesitar. Sem olhar para trás. Sem dúvidas. Ele deveria receber tudo o que precisa para vencer. Munição, comida, água, sem esforço, sem burocracia, sem atrasos. E quem deve garantir isso? Uma estrutura ágil precisa que leve cada suprimento exatamente onde o combatente ordenar. Nada mais, nada menos. Mas a Rússia faz o oposto. Esquece que a guerra moderna exige logística impecável, especialmente quando drones ucranianos transformam rotas de abastecimento em armadilhas letais. Transportar um carregamento do ponto A ao ponto B virou uma das missões mais perigosas do conflito.
E quem a Rússia joga nessa roleta? Recrutas sem treinamento, vidas que o Kremlin trata como descartáveis, carne de canhão para tapar buracos em sua máquina de guerra falida. Enquanto isso, comandantes russos preferem sacrificar esses homens em ataques suicidas, deixando a logística, tarefa crítica, nas mãos de especialistas valiosos, como operadores de drones ou artilheiros. A incompetência e a desorganização do exército russo são, hoje, os maiores aliados da Ucrânia. E que assim continue. Mas essa podridão não fica restrita às trincheiras. Ela se espalha como metástase pela sociedade russa. Histórias de recrutamento forçado já circulam em sussurros, mas agora o regime não se contenta mais com intimidações. Em Moscou, recrutadores invadiram academias de ginástica, arrancando homens de suas rotinas para jogá-los em uma guerra que não é deles. Deitados no chão, separados por etnia, revistados como criminosos. Essa é a nova normalidade. Traga seu passaporte ou será levado para averiguação. E se você não tiver a marca do alistamento? Pior para você. Não importa se é russo, uzbeque ou tajique. Se respirar, é alvo. E o pior ainda está por vir. Em Murmansk, um homem subiu ao telhado de um prédio e por 2 horas, atirou contra janelas, carros e policiais. Cercou-se de arame farpado, encharcou-se de gasolina. Quando a polícia chegou, ele se recusou a se render. Atiraram para neutralizá-lo. O atirador sobreviveu, mas suas motivações seguem um mistério, assim como sua suposta ligação com o FSB. O que não é mistério é o que isso representa, um país onde a violência se normalizou, onde crianças aprendem na escola que matar é glorioso, onde veteranos voltam da guerra com a cabeça cheia de sangue e ódio, prontos para replicar o caos nas ruas. A Rússia não está apenas perdendo uma guerra, está se afogando em sua própria brutalidade. Cada dia traz mais sinais do colapso. Recrutamento forçado, perseguição a minorias, civis armados atirando de telhados. Vladimir Putin não está construindo um império. Está cavando um abismo. E arrasta consigo milhões de pessoas que por medo ou fanatismo ainda o apoiam. Mas a conta chegará. E quando chegar, não será apenas a Ucrânia a cobrá-la. Será a própria Rússia.